Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações para vocês sobre o mais querido do Brasil, no vídeo curto. E então, você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Você que já faz parte do canal já há algum tempo, ajudando um like aí que é importante também, avisando aos amigos sobre o nosso trabalho, tá? Então, galera, vamos falar aqui rapidamente sobre 3 jogadores que estão sendo bastante especulados no Clube de Regatas do Flamengo, e eu já venho há tempo falando nas minhas lives, mas agora o mais importante é falar nesse vídeo curto, que eu sei que pode ter um alcance muito bacana para realmente o torcedor rubro-negro saber a real situação de 3 jogadores do River Plate da Argentina. São eles: Rafael Santos Borré, atacante, autor do gol do River Plate na derrota na final da Libertadores para o nosso Mengão, né, jogador colombiano, 25 anos, falaremos sobre ele. Também sobre Nicolás de la Cruz, né, jogador uruguaio, irmão do Sanches, né, jogador do Santos, jogador de 23 anos, uruguaio. Falaremos também da situação do Nicolás de la Cruz. E por fim, Gonzalo Montiel, lateral direito, especulado pelo Flamengo no ano passado, né? Quando o Flamengo havia contratado o Isla, falaram que o Montiel poderia também aparecer no Flamengo, tá bom? Então começaremos falando sobre o caso, para mim, mais complexo, que é do Rafael Santos Borré, né? Atacante colombiano, jogador que foi contratado pelo River Plate junto ao Atlético de Madrid, tá? Na época eles pagaram 3 milhões de euros, e o Rafael Santos Borré, né, mais conhecido como Borré, ele tem contrato até a metade do ano de 2021, podendo assinar um pré-contrato agora com qualquer equipe do mundo, tá? Mas o que acaba acontecendo? A questão da negociação do Borré é um pouquinho complexa. Na hora que o Atlético de Madrid vendeu o jogador ao River Plate, né, colocou uma cláusula que poderia recomprá-lo pelo valor de 7 milhões de euros a qualquer momento, tá? O Atlético de Madrid ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador e vendeu os 50% restantes por 3 milhões de euros ao River Plate. Mas o que acaba acontecendo na nação rubro-negra? O Borré pode assinar um pré-contrato. Então, assim mesmo, na minha visão, que o Atlético de Madrid faça a compra, né, de 7 milhões de euros pelo jogador, tá? Essa informação a gente extraiu do jornal Olé, da Argentina, tá? Só dando os créditos aqui ao jornal Olé. Caso o Atlético de Madrid queira pagar esses 7 milhões de euros, ainda teria que acertar, né, salários com o jogador. Então acho que nesse momento é difícil, até mesmo porque o jogador poderá negociar da maneira que quiser a partir de agora, né? Falando sobre isso, como negociar, informação vinda do Jorge Nicola, diz que um time mineiro, né, provavelmente o Atlético Mineiro, né, sondou a situação do jogador, e o jogador, né, junto ao seu staff, pediu, na assinatura do contrato, apenas 10 milhões de euros e salários gerando em torno de 2 milhões de euros anuais. Daria mais ou menos 1 milhão de reais por mês, além de 10 milhões de euros na assinatura do contrato. Então acho dificílimo qualquer time do Brasil contratar o Borré. E sendo mais específico, né, enquanto o Flamengo tiver Pedro, Gabigol, também o Bruno Henrique, chance zero do Flamengo gastar uma grana dessa, né? Sabendo que seria pago a questão de luvas, mas aí acontece isso. O jogador pode pedir o que quiser, 10 milhões de euros, inviável nessa situação do Flamengo, até mesmo porque, ao meu ver, não é uma carência do clube. Um jogador que poderia interessar, que eu acho que seria uma carência ao Flamengo, né, devido ao fato de Arrascaeta e Everton Ribeiro, volta e meia, estarem nas suas seleções, poderia ser o Nicolás de la Cruz, né? Mas falando em seleção, o Nicolás de la Cruz é um jogador que também, como o Arrascaeta, sempre é convocado
pelo Oscar Tabares para a seleção uruguaia. Então, ao meu ver, não seria um negócio interessante. E informações vindas também do seu empresário, diz que o Nicolas, né, de la Cruz, caso não fique no River Plate, seu destino provavelmente será a Europa, falando que aqui no futebol brasileiro não teriam como pagar também luvas caras ao jogador, que ele já ganha muito bem no River Plate. Então é um outro jogador que, na minha visão, apesar de o Marcos Braz já ter dito, né, numa live do canal Paparazzo Rubro-Negro, que o Flamengo nunca falou no nome do De La Cruz, provavelmente devido a essas questões que a gente acabou de colocar, né, a questão dele ser um jogador convocável, né, e também de ser um jogador muito caro. Então o Flamengo, com certeza, né, neste momento, palavras do Marcos Braz, não vê essa contratação sendo efetuada, tá? E o último nome que a gente gostaria de colocar aqui para vocês seria o Gonzalo Montiel, né? Jogador que, pelo que saiu agora do jornal lá da Argentina, né? O Olé disse que o Montiel tem uma sondagem vinda do futebol europeu, do Lyon, tá? Da França. Do Lyon da França, o nome foi especulado no ano passado, né? Naquela época que o Flamengo contratou o Isla. O Montiel é um ótimo lateral direito, que marca muito bem, com uma eficácia imensa, né? Marcou muito bem o Bruno Henrique na final da Libertadores, apesar que o gol de empate saiu ali pelo lado dele, né? Num contra-ataque muito bem montado pela nossa equipe, né? Com primeiramente o Diego dando combate, depois o Arrascaeta dando carrinho, e aí pegando a defesa do River Plate toda aberta, né? O Gonzalo Montiel, além de marcar bem, é um jogador que tem um apoio muito forte, né? Jogador de 24 anos, tá? Um jogador de 24 anos, tá bom? Então, um jogador que neste momento também não interessa ao Flamengo devido a altos valores. Jogadores do River Plate, né, são jogadores caros, tá? Então, trazendo aqui para vocês, né, o que há de verdade. O Flamengo hoje não negocia com nenhum dos três jogadores e, sinceramente, acho praticamente difícil devido aos altos valores que esses jogadores, né, muito valorizados, né, os jogadores agora estão também numa semifinal de Libertadores, jogaram a final ano passado, perderam no ano retrasado, foram campeões. Então, para mim, chance praticamente nula, e o Marcos Braz deixou entender que também dificilmente esses jogadores estarão no Flamengo nesse ano, né? Não no ano que vem, neste ano de 2021. Tá bom, nação? Então, muito obrigado a todos vocês. Mais tarde voltaremos com um novo vídeo. Então, quem puder, compartilhe esse vídeo com os amigos e também não esqueçam de deixar o like aqui no canal Deco SRN, sempre trazendo a verdade aqui para vocês. Falou? Então, até mais tarde. Saudações rubro-negras.